Claudinei, parabéns, né, pela campanha. Felipe, parabéns, né? Ninguém está devendo nada para o outro. Foi 2-1 aquele dia, hoje foi 2-1 de novo, né? Claudinei, por gentileza, eu gostaria que você primeiramente explicasse para a gente de que forma você procurou armar a equipe para esse jogo, que era um jogo importante, né, para consolidar uma das 4 primeiras posições, diante de tantos problemas que o elenco tinha para o jogo. Então, a gente vai montando quebra-cabeça, né? A gente vai pensando no adversário, vai analisando o adversário, vai vendo que peça encaixa melhor. Para o próximo domingo, possivelmente, a gente vai ter bastante troca também. A gente não vai ser responsável de colocar atletas pendurados para jogar o último jogo, infelizmente. A gente gostaria de jogar com a equipe completa contra o Atlético. É um jogo que todos os atletas querem jogar, é um jogo, né, que motiva todo mundo, motiva a torcida. A gente sabe que são torcidas amigas, né, torcidas parceiras, mas a gente não vai correr um risco, não ser responsável, porque mais você fale para o jogador não tomar cartão, um lance acontece, um escapado, um escorregão, derruba o adversário, né? O Wellington mesmo hoje estava orientado a ter atenção para não tomar cartão por reclamação, aí se irritou, né, e deu um soco na bola, cartão merecido que ele tomou, acaba impossibilitando ele de participar do próximo jogo. Então, assim, a gente optou por botar o Marco Antônio na lateral, como eu tinha falado para vocês, a gente tem que começar a olhar o Marco na lateral, porque a gente está com o João e não é ideia no momento trazer um lateral para terminar o campeonato, a gente quer trazer para a Série C depois. Então, pudemos ver o Marco mais vezes como lateral. A entrada do Wellington no lugar do Henrique, eu acho que o Wellington vem merecendo jogar, né, merecendo minutagem e vem correspondendo sempre. E pusemos o França ali, demos uma chance para o Kevin. No último jogo lá a gente não colocou o Kevin, não é porque a gente não confia no Kevin, é porque o jogo às vezes pedia a gente botar o Marco para suplantar a ausência do Pablo no jogo aéreo. Era um jogo complicado, eles tinham uma bola parada boa. Esse jogo a gente já procurou, né, dar minutagem para o Kevin, principalmente domingo vai ter chance de jogar, também tem minutos em campo. E o trabalho é esse, cara, a gente conseguir, né, dando minutagem, dando rodagem, usando atletas da base, né, que eu acho que não vinha acontecendo aqui no Londrina. Como a gente falou, tendo uma sequência muito difícil de viagem, muitos jogos fora de casa. Hoje a gente fez o 4º jogo em casa, vai fazer o 5º só no próximo domingo. Então, acho que está tudo de acordo com o que a gente imaginava, né? Às vezes até superando as expectativas em termos de resultado, mas dá para melhorar a performance, dá para melhorar, né, não tanto individual como taticamente. Agora, depois do jogo do Atlético, vai finalmente ter uma semana para trabalhar com calma, ver os conceitos, depois tem primeiro jogo do mata-mata, depois um intervalo maior para trabalhar. Então, a gente tem que aproveitar esse tempo para trabalhar, para fazer um apanhado. Depois do jogo de domingo, a gente fazer um apanhadão de todos os jogos, né? A gente passa jogo a jogo com os adversários, mas vê o que a gente errou mais, o que a gente acertou mais, para a gente poder fazer uma semana de trabalho cheia boa. Mas a montagem é isso, é ver quem está em melhores condições físicas, quem vai ajudar na parte tática. E eu fiquei feliz hoje que o pessoal que entrou muito bem. Eu acho que o Caio fez uma boa estreia, o Paredes entrou bem, né? O Ícaro já entrou melhor do que os outros jogos, já participou bem do jogo. O Kainan estreou, um menino que está merecendo, treina muito bem. O Iago já é uma realidade, o Iago Lincoln, né? Então, acho que as trocas que a gente fez foram pertinentes. Quem entrou. Acho que eu esqueci alguém, não. Acho que todos falei, né? O pessoal que entrou muito bem e a gente espera isso, que o banco de reserva tem que ser solução, não pode ser problema. Então, que eles sempre entrem e nos ajudem para a gente ter essa tranquilidade. Diante dessa vitória, Claudinei, o time momentaneamente na primeira colocação, mas pensando numa classificação dentro de um cenário muito diferente do que foi no ano passado, né? O time sofreu muito para uma classificação e agora, já com 2 rodadas, né? Já no último jogo já tinha garantido praticamente essa classificação. O quanto representa para uma sequência do trabalho ter essa tranquilidade para trabalhar já pensando numa segunda fase? Então, a gente internamente trabalhava com o objetivo de G4, né? Lógico que a primeira preocupação é classificar entre os 8, né? E depois buscar o G4, e aí buscar o G2, né? É o que a gente vai fazer, a gente está fazendo, né? Com todas as forças. Como eu falei na última coletiva, não dá para comparar uma temporada com a outra, são cenários diferentes, né? A gente teve uma certa sequência, a gente tem aí Maurício, Henrique, Pablo, Iago e França, que já vinham sendo utilizados ano passado, mas o Caio, que apesar de não jogar, já treinava com a gente, já estava integrado ao profissional. Então a gente teve uma sequência, o treinador, eu que vim do ano passado para esse ano, teve uma sequência de trabalho também, né? O Emerson chegou aqui em janeiro, já time montado meio que em cima da hora. Então eu acho que seria injusta essa comparação. É lógico que a gente sabe que não é o ano passado, nos últimos anos, né? O Londrina tem sofrido um pouquinho mais para classificar do que nessa temporada. A gente está fazendo uma grande campanha, mas é manter a humildade, manter os pés no chão.
né? Não achar que está bom o que a gente fez só nos obriga a fazer mais, né? Nos dá mais responsabilidade. A gente fica refém dos nossos bons resultados, a gente sabe que tem que ser daí para melhor, a gente não pode agora chegar e acomodar e aí no mata-mata não repetir a boa atuação. O resultado a gente não pode garantir, mas entrega, brigar o jogo inteiro, ter boas atuações, jogar melhor com o adversário, a gente tem que buscar jogar sempre. Às vezes você perde jogando melhor com o adversário, mas normalmente quando você é melhor você vence, né? Tem bons resultados, é isso que a gente tem que buscar. Boa noite, Claudinei, Felipe, parabéns pela vitória, pela campanha. O Londrina, nesse momento, líder do campeonato. Tem um jogo ainda contra o Atlético que vai definir a liderança verdadeira nessa primeira fase. Como controlar o psicológico do elenco, do time, para entrar no mata-mata com favoritismo, decidindo em casa, pelos números que vai apresentando? Como controlar os jogadores, o psicológico, para entrar no mesmo nível que está encerrando essa primeira fase aí depois desse jogo contra o Andraus? Assim, em primeiro lugar não fazer nada diferente do que a gente fez até agora, né? A gente não pode elevar muito o nível de ansiedade dos caras e botar muita preocupação, porque é um jogo de mata-mata. São 180 minutos, a gente vai ter que jogar 2 jogos, independente do que acontecer no primeiro, a gente joga o segundo, então a gente tem que ter, primeira coisa, inteligência emocional para jogar os 2 jogos, né? Não se desesperar, daqui a pouco, iniciou o primeiro jogo do mata-mata, você toma um gol, você não pode sair, querer atacar aquele louco, tomar 2, 3. Então, você tomou um gol, continua jogando do jeito que você está jogando, organizado, você empata e mantém o mata-mata em aberto, a gente não pode se desesperar, a primeira coisa é isso. E de resto, assim, é contar com o que a gente tem visto no dia a dia. Já é uma equipe que não tem empolgação, a gente não vê nenhum momento de empolgação, vê alegria, né? Alegria, isso aí não pode faltar em nenhum ambiente de trabalho. O nosso tem bastante alegria, com responsabilidade, com cobrança. Então é manter o bom ambiente, manter a união entre eles e manter o que você falou, manter o mesmo nível de competitividade de atuações que a gente vem tendo para a gente buscar, né, essa vaga na Copa do Brasil, que é o primeiro objetivo que foi colocado para nós pela direção. Boa noite, Claudinei. Parabéns pela vitória. Boa noite, Felipe. Claudinei, você já falou um pouco isso em algumas respostas anteriores, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais da moral que dá para esses jogadores que tiveram oportunidade hoje. O Londrina teve vários desfalques na partida e deu para rodar um pouco o elenco. A moral que dá essa vitória para o restante da competição, principalmente também contra o Atlético, que você falou que vai repetir também a escalação com alguns jogadores que vinham sendo menos utilizados em campo. Vou deixar o Felipe responder essa, tá? Não, ele só veio aqui só aparecer na câmera. Boa noite, obrigado pela oportunidade aí. Calma aí. Não, é importante, né, a gente ter essa gordurinha para valorizar o trabalho de todo mundo, né? O nosso dia a dia no treino é muito bom. A gente precisa de todos, né? E acho que é importante essa valorização dos meninos que estão merecendo. Mas mesmo assim, vamos buscar fazer um grande jogo para conseguir classificar bem aí e ter as vantagens, né, de estar entre os 4 ou entre os 2 para a próxima fase. Aprovado? Boa noite, Claudinei. Boa noite, Felipe. Parabéns pela vitória. Felipe, você tem uma passagem pelo basquete do Londrina e teve a oportunidade de comandar o time contra o Azures. Queria que você primeiro falasse sobre essa sensação de representar Londrina em 2 modalidades diferentes. E para o Claudinei também, contra o Azures, você sofreu mais como pai ou como técnico longe do gramado? Não, pois é, Londrina é uma cidade que eu tenho muita identificação já. Desde 2022 que eu conheço, né, que eu vim jogar basquete. Fiz duas temporadas, né? 2. Daí eu parei de jogar para trabalhar com o pai e daqui a pouco a gente estava aqui de novo, né? Deu um tempinho no Guarani e voltamos. Mas eu gosto muito daqui, tenho muitas amizades já. E tivemos alguns resultados legais, fomos campeões dos abertos, fomos vice-campeões paranaenses. E faz falta, mas eu estou gostando muito dessa nova experiência aí. Foi um frio na barriga diferente ficar na frente ali sem o pai, né? Por mais que a gente esteja todo dia ali acompanhando o trabalho, saiba como é que gosta que trabalhe diferente. É uma responsabilidade a mais e graças a Deus a gente conseguiu a vitória, né? Que foi um nervosismo a mais do que precisava. O jogo estava terminando, a gente estava com os acréscimos e graças a Deus a gente consegue fazer o segundo. Com relação à experiência do jogo, assim, eu já tinha ficado suspenso algumas vezes, né? Mas nunca com o Felipe na beira do campo, a primeira vez. Então, mas a preocupação maior era com o resultado. O Felipe, eu sabia que ele iria ficar tranquilo ali. Ele é muito focado, muito concentrado nas coisas que ele faz. Ele está acompanhando o dia a dia de trabalho, né? E é muito disciplinado nas coisas que ele faz. Então, a gente conversou antes do jogo, passou mais ou menos o que a gente estava pensando para ele, né? Em termos de quem iniciar, as possíveis trocas. Ele tomou as melhores decisões ali. Eu acho que
Não merecíamos empatar aquele jogo, né? Merecíamos a vitória, ela veio no final para coroá-la. Agora é um treinador 100% de aproveitamento, acho que é o único no Brasil no momento com 100% de aproveitamento. Professor, acho que você já falou um pouco de como foi a sua conversa profissional com o Felipe antes do jogo. Queria que você falasse como foi a sua conversa de pai para filho antes de uma estreia dele como treinador profissional da equipe do Londrina. Então, Gustavo, assim, a gente procurou tranquilizá-lo, né? Eu falei para ele, porque assim, esse momento da coletiva é um momento tenso, né? Aí a gente falei para ele, a entrevista pós-jogo é tranquila, né? Você já vem com o discurso quase pronto, que não muda muita coisa, né, no formato que é. Mas depois do jogo, dependendo do resultado, se tivesse perdido, ele ia ter que vir aqui encarar vocês, né? Aí eu falei, se vencer, deixa os jogadores falarem, né? Não tem problema. Ele, como eu, a gente nunca fez media training, ele também não fez, ninguém está se preparando para a entrevista, a gente vai falando o que passa na cabeça. Mas como pai, assim, foi tranquilizá-lo, desde que ele começou a trabalhar comigo. É uma experiência nova, ele tem muito mais expertise no basquete do que no futebol, com certeza, né? Ele tem muito mais tempo jogando, ele jogou futebol na base do Santos, ali até o Sub-13, né? Jogou futsal, acompanha meu trabalho bastante, mas você jogou com o Rodrigo, né, que está no Real Madrid lá, jogou com o Lucas Lourenço, que nos enfrentou aqui pelo Paraná Clube. Mas, assim, é diferente, né? O futebol é muito dinâmico, mas ele está entendendo bem, a gente conversa bastante em casa, ele tem o apoio do Breno, que é o nosso analista, eles estão sempre vendo vídeo de adversário, né? Ele tem filtrado muita coisa para mim, tem me ajudado muito, tem muita coisa que eu não estou precisando ver, porque ele vê com o Breno, filtra, ele me passa as informações mais mastigadas. Então, assim, como pai é um prazer tê-lo junto, sempre, né? Sempre que eu puder estar perto dele, do Rafael, da Gisele, da minha família, é sempre um prazer. E agora, vendo esse sucesso dele aí que está, e o pessoal, ele é muito, muito querido por todos aqui no clube, isso é o mais importante.